Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no último vídeo nós paramos aqui nesse slide, né? Onde íamos fazer o detalhamento do sistema cromatográfico. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Tá aqui, né? O sistema cromatográfico, né, o cromatógrafo gasoso no esqueminha. Espero que vocês tenham entendido como é que acontece a geração dos picos no cromatograma, tá? Então a ideia agora é fazer o quê? Fazer o detalhamento do sistema cromatográfico, é dar um zoom em cada parte do equipamento para você entender como é que ele funciona. Como é que a gente vai fazer isso? A partir das minhas aulas e a partir de vídeos com animações, tá? Então, os vídeos que o tio vai trazer para vocês, ele vai mostrar como é que funciona essa parte do equipamento por dentro. Então, tem uma animaçãozinha que mostra isso aqui, tem uma animaçãozinha que mostra a coluna, né, o detector, enfim, tá? A ideia agora é que você saia a partir das próximas duas atividades sabendo e entendendo cada parte do equipamento no detalhe. Então vamos lá, só para você ter uma ideia, como é que é a dinâmica do processo de cromatografia, né? Então eu vou lá, eu pego uma amostra com a injeçãozinha, tá? E antes de injetá-la no equipamento, eu preciso ligar o equipamento. Esse equipamento normalmente está acoplado num computador. No computador eu faço a programação de todos os parâmetros, então eu vou ter que dar o comando para o equipamento para dizer qual que vai ser o fluxo de gás que vai entrar dentro da coluna. Isso eu tenho que programar. Eu vou ter que programar dentro do meu computador qual vai ser a temperatura aqui no sistema de injeção. Normalmente ela costuma ser 50 graus acima do ponto de ebulição do meu componente menos volátil, nós já falamos sobre isso. Eu vou ter que programar a temperatura do forno, né? Eu vou ter que conectar uma coluna adequada para a separação dos componentes da minha amostra. Então existem colunas mais apolares, colunas menos mais polares, mais apolares, né? Qual que é o tipo? Eu vou ter que escolher o tipo de coluna que eu vou ter que conectar dentro do meu forno. Eu vou ter que escolher o tipo de detector que vai enxergar a minha amostra, porque normalmente eu tenho vários detectores acoplados no meu sistema de cromatografia, tá? Então tudo isso eu preciso fazer. Tá difícil, opa. Tudo isso eu preciso fazer antes de injetar minha amostra. Professor, como é que faz isso? Essa é a última parte das aulas de cromatografia gasosa, onde o tio vai mostrar para vocês como é que eu programo o equipamento, né? No que eu vou pensar, o que eu preciso fazer para otimizar o processo de cromatografia e obter cromatogramas com picos bem finos e separados. Tá bom? Muito bem. Então vamos dar um zoom em cada parte do equipamento. Vamos lá. Então, opa, a voz está indo embora. Olha lá. Primeira parte que a gente vai ver é o reservatório de gás e controles de vazão e pressão. Então nós vamos ver agora essa parte aqui, ó, que fica normalmente atrás do equipamento ou para fora da sala, tá? Então vamos lá. O que fica aqui dentro do cilindro? Fica o gás de arraste, que deve ser inerte e não interagir com a coluna e nem com a amostra, ser extremamente puro e disponível no mercado, ser barato, ser adequado ao detector usado, tá? Os gases mais utilizados na cromatografia gasosa são hidrogênio, hélio e nitrogênio. São os três gases que satisfazem melhor essas condições que a gente precisa ter, tá? Então, se você olhar lá dentro de uma salinha que tem cromatógrafos gasosos, se olhar lá atrás dos equipamentos, tem lá os torpedinhos
de hidrogênio, hélio e nitrogênio, para a gente poder escolher qual gás que a gente vai enfiar na nossa análise de cromatografia. A gente escolhe um dos gases para fazer a análise. Tudo bem? Muito bem. Ih, a voz está indo embora, gente. Olha só, dando um zoom aqui, né, na linha de gás. Componentes necessários a essa linha. Você tem controladores de vazão e pressão, você tem dispositivos para purificação de gás, que são chamados traps, né? Então tá ali, ó, cilindro de gás, regulador de pressão primário, tá aqui, traps para eliminar impurezas do sistema, 4 reguladores de pressão secundário, 5 regulador de vazão, controlador diferencial de fluxo, e 6 medidor de vazão, né? Você tem lá aquele sistema que mede vazão. Tudo isso daqui você tem que programar, né? Você programa qual que vai ser a vazão do gás que vai sair aqui para o equipamento. E essa vazão normalmente tem a ver com o tipo de coluna que você tem lá dentro do teu cromatógrafo gasoso, o volume dessa coluna, o tamanho, né? Tudo bem? Muito bem. Vamos para o item 2 agora. Falamos um pouquinho desse sistema de fluxo de gás que vai entrar dentro do equipamento. Agora vamos dar um zoom aqui, ó, no sistema de injeção, que é essa caixinha cinza que está aqui, ó, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui nos slides vai ter o vídeo mostrando. O vídeo fica até mais claro de você entender. Então, ó, dando um zoom nessa caixinha, ó, ela por dentro ela é assim, ó. Então aqui, ó, tem o septo de borracha, né, que você perfura ele com a agulha. Então eu venho aqui, injeto a amostra aqui, ó, pum, né? A minha injeção ela vem aqui, ó. Aí eu sinto até uma resistência nesse septo de borracha, aí eu enfio. A agulha entra nesse sistema, aí eu venho e injeto a minha amostra. A minha amostra está sempre na ordem de microlitros, é quase nada. E essa caixinha, ó, isso aqui é um bloco metálico aqui por fora, ela é aquecida, eu programo essa caixinha, o aquecimento dessa parte aqui da minha amostra, né? Da minha amostra não, do meu equipamento, tá? E a temperatura é sempre 50 graus acima do ponto de ebulição do meu componente menos volátil. Aí, o que acontece? A amostra vai ser injetada aqui, ó, né? Essa daqui é a parte que tem conexão com o capilar da coluna, ó, que vai lá para dentro do forno. Tudo bem? E aí eu tenho um sistema de purgas aqui, ó. Apesar de estar injetando uma quantidade muito pequenininha, às vezes 1 microlitro, às vezes até menos, né? Mesmo assim eu tenho um sistema de purga, tá? Para deixar uma quantidade mínima entrar dentro da minha coluna. Porque perceba, a minha coluna ela é capilar, ela é quase do diâmetro de um fio de cabelo. Se eu injetar uma quantidade grande de amostra, vai entupir a coluna, tá? Eu arrebento com o meu sistema de cromatografia, tá bom? O vídeo vai mostrar isso aqui no detalhe para vocês, né? Você tem lá a escolha de deixar a purga aberta, a purga fechada, enfim, tá? Vamos lá. Parâmetros de injeção. Então, nós já falamos aqui, né, que a temperatura do injetor deve ser suficientemente elevada para que a amostra vaporize-se imediatamente, mas sem decomposição. E a regra geral que a gente tem é programar a temperatura de injeção a 50 graus acima da temperatura de ebulição do componente menos volátil. O volume injetado também é um parâmetro que eu posso variar para otimizar a minha análise, tá? Nós vamos aprender a otimizar a análise cromatográfica de uma amostra variando os parâmetros daqui a pouco. É o último assunto da cromatografia gasosa, mas é um dos parâmetros e depende do tipo de coluna e do estado físico da amostra. Então tá aqui alguns exemplinhos para você ter uma ideia, né? Olha só, quando eu tenho uma coluna empacotada,
quase do diâmetro de um dedinho, olha lá, 3,2 milímetros é o diâmetro interno dela, normalmente. Quando eu for injetar uma amostra líquida nessa coluna empacotada, os volumes de amostras que eu vou injetar são da ordem de menos de 1 microlitro até 20 microlitros que eu injeto. Eu nunca vi particularmente injeção de 0,2 microlitros, né? Normalmente a injeçãozinha que a gente usa vai de 1 a 10 microlitros, tá? Mas pode ser, creio que exista sim injeções que consigam injetar esse tipo de quantidade de amostra, tá? Isso para amostras líquidas. Para amostras gasosas, eu posso injetar de 0,1 ml até 50 ml, tá? Eu posso injetar um pouco mais. Mas o comum é a gente trabalhar com amostra líquida. O dia a dia a gente trabalha aqui, ó. Para colunas capilares, onde o diâmetro da minha coluna é da ordem de 0,2 milímetros, tá? A quantidade de amostra que eu injeto é muito menor. A gente percebe que ela é muito menor, tá? Muito bem. Sólidos, quando eu tiver que injetar sólido na minha coluna, normalmente o que eu faço? Eu dissolvo ele num solvente apropriado e injeto a solução. Muito bem. Aqui, ó, só para você ter uma ideia, é claro que isso aqui é só um desenho da microseringa, mas para você ter uma ideia da quantidade de microlitros que a gente injeta, né? Se você observar bem, o êmbolo, que está aqui em vermelho, ele é da largura da agulha, ó. Tudo bem? Então, por isso que a microseringa, ela pega volumes bem pequenininhos, olha lá, da ordem de microlitros, tá? Então, esse aqui é a típica microseringa que a gente usa, que vai até 10 microlitros, tá? O corpo dela é de pirex. No vídeo vai mostrar tudo, você vai ver a agulha, a microseringa no vídeo, tá? Então, quando a gente olha aqui a seção ampliada, a microseringa de 1 microlitros, olha só, olha lá, é praticamente o diâmetro da onde você pega o volume é o mesmo diâmetro da agulha. Muito bem. Falar um pouquinho agora da coluna cromatográfica que vem aqui e o forno, tá? O que acontece? Essa coluna, ela é móvel, eu posso tirar ela, desconectar ela daqui da caixa do sistema de injeção e do sistema de detecção. E aí eu tiro e vou colocar sempre a coluna que eu quiser. Então o recheio da coluna, gente, ele pode ser um recheio bem polar até um recheio bem apolar, tá? Com infinitas nuances aí de polaridade aqui no meio, certo? Então é isso que a gente vai falar um pouco aqui agora. Bom, essa caixinha de cima aqui, que é o forno, eu consigo programar a temperatura dela de funcionamento. Só que isso daqui nós vamos falar depois. Nós vamos falar agora um pouquinho da coluna, só para você ter uma ideia de como é que é a coluna por dentro, tá? Ó, então nós temos dois tipos de colunas principais. Essa daqui, que é a empacotada, que tem a largura de um dedinho mais ou menos, e essa daqui que é a capilar, que ela é bem fininha, tá? No vídeo também vai mostrar esse tipo de coluna para vocês, ó. Então, ó, olha aqui, ó, ela está conectada no sistema de injeção e no sistema de detecção, e o que está em volta dela é o forno, que vai regular a temperatura. Eu programo a temperatura desse forno. Ó, essa daqui está conectada lá dentro do sistema cromatográfico, essa daqui não, essa daqui está fora. Então, ó, eu desrosqueio essa coluna e ponho a coluna com o recheio apropriado para o tipo de análise que eu tenho que fazer. Então, eu tenho desde colunas bem apolares até colunas bem polares. Tanto aqui quanto aqui, tá? Muito bem, vamos olhar essas colunas por dentro. Como é que é a constituição delas? Olha lá, a coluna capilar, que é aquela bem fininha,
Ó, como é que é ela por dentro? Por fora, você tem uma resina chamada polimida, e ela é meio marronzinha, tá? Aí, embaixo dessa camada de polimida, né? Então, a polimida é o que fica por fora. Você tem normalmente uma sílica fundida, de fase fundida, que é essa camadinha azul clara que tem aqui. A sílica serve para quê? Serve para ancorar a fase estacionária, que vem numa camada debaixo dela, que é essa camada azul escura, tá? Então essa camada de azul escuro que está aqui, ó, é o recheio. O azul escuro é o recheio, o azul claro é a sílica que ancora o recheio, e por fora você tem a polimida, tá? A resídua de polimida. Então é mais ou menos isso daqui que você tem lá dentro da tua coluna capilar. Já a coluna empacotada, né? Ó, ela já tem a largura de um dedinho aqui, ó, mais ou menos. Como é que é o recheio dela normalmente? Ó, ela pode ser por fora, pode ser de vidro ou de aço inox, mas o comum é que ela seja de aço, tá? A coluna de vidro ela é mais frágil. E o recheio, como é que ele é feito normalmente? Se a gente pudesse olhar lá dentro, você ia ver um monte de bolinhas que é um material sólido para suporte, que vai ancorar a fase estacionária que recobre essa bolinha por dentro, por fora, aliás. Tudo bem? Então a fase estacionária vem por fora, é uma camada bem fininha de um componente que vai interagir com a minha amostra, tá? Então normalmente o recheio da minha coluna empacotada, ele vem dessa forma. Muito bem. Você tem, agora falando das colunas capilares, né? Você tem um filme de polímero revestido na parede interna da coluna, né? Então, quando a gente, aqui ó, esse filme pode ser uma camadinha bem fininha, ou ele pode vir com umas bolinhas também pequenininhas, revestidas de um polímero, tá? Então, olha só, na cromatografia a gás, nós temos a cromatografia a gás líquido e a cromatografia a gás sólido. A cromatografia a gás líquido costuma ser responsável por volta de 90% das análises, e a cromatografia a gás sólido costuma ser responsável por 10% das análises. Professor, o que é mesmo cromatografia a gás líquido e cromatografia a gás sólido? Bom, lembra que a primeira palavrinha tem a ver com a fase móvel e a segunda palavrinha tem a ver com a fase estacionária. Então, o que é a cromatografia a gás sólido? É aquela que tem a fase móvel um gás e a fase estacionária um sólido. Então, o recheio da minha coluna é um sólido. O que é a cromatografia gás líquido? É aquela que tem a fase móvel um gás e a fase estacionária um líquido, tá? Mas não é um líquido. Quando a gente fala em líquido, a gente fica pensando assim, né? Putz, mas o recheio da coluna é um líquido, mas aí quando o gás for tocando os componentes da minha amostra, ele vai empurrar o líquido junto, e o líquido vai sair lá para o detector. Então, mas não é um líquido clássico. Então você não tem lá dentro da coluna água, você não tem metanol lá dentro da coluna. E quando a gente fala líquido, na verdade, é um polímerozinho, né? Ancorado na sílica, né? Então é como se fosse um polímero, né? E normalmente, como é que a gente obtém colunas com infinitos graus de polaridade, né? Eu tenho desde a coluna mais apolar até a coluna bem polarzinha, né? Como é que é o recheio? O recheio dessa coluna normalmente é um polímero, né? É o polisiloxano,
onde no processo de polimerização, ó, a estrutura básica é essa, né, do monômero, e aí eu posso ter 4 radicais aqui, ó, e os radicais R's podem vir grupos, grupo metil, esse grupo cianopropil, esse grupo aqui que tem flúor, 3 flúors, ou pode vir esse grupo fenil, né? Então, como é que eu obtenho os diferentes tipos de coluna com muitos tipos de polaridades diferentes? É só eu variar os grupos mais polares e mais apolares aqui dentro do meu polímero, né? Então, eu vou conseguir recheios com diferentes polaridades variando esses grupos R's, tá? Olha lá, então eu posso ter uma coluninha 100% com grupo metil aqui no polisiloxano, tá? Então essa coluna, ó, aqui eu estou trazendo para vocês algumas características técnicas do recheio da coluna com seu respectivo recheio, né? Então, ó, polaridade apolar, propriedade de separação, eluição na ordem do ponto de ebulição, o uso dessa coluna é para petróleo, solventes, papapá. A faixa de temperatura de trabalho dela dentro do forno é de 60 a 360 graus. Essa é a faixa ideal de trabalho, mas ela pode chegar a trabalhar até 430 graus, tá? Então, olha lá, eu posso ter um recheio que tem lá no polisiloxano, que tem o grupo fenil e o grupo metil junto, ó. E eu posso variar essas porcentagens aqui. Isso já vem pronto na coluna, tá? Você já compra ela. Eu estou mostrando para você como é que eu obtenho uma coluna de polaridade que eles dizem de polaridade média, né? Ó, eu tenho o grupo metil aqui e eu tenho grupos fenis aqui, né? E eu posso, no processo de polimerização, conseguir porcentagens diferentes desses caras aqui, ó. Esse grupo aqui é mais apolar e esse um pouquinho mais polar, né? Tudo bem? Ó, a faixa de temperatura de trabalho dessa coluna é essa daqui que você está vendo. Olha lá, eu posso, no processo de polimerização, para formar o meu recheio da coluna, ó, colocar um grupo ciano aqui, né? Você tem aqui uma nitrila, né? Tudo bem? Cianopropilfenil, né? Então coloco um fenil aqui, né? E esse grupinho aqui, ó, que é o cianopropilfenil, tá? Junto dos grupo metil aqui, né? Então no processo de polimerização vem esse grupo polarzinho aqui, ó. E aí eu posso ter colunas com diferentes porcentagens desses grupos aqui. Então eu vou ter colunas que tem esse grupo cianopropilfenil com polaridades de média até polaridade para forte, né? De média para forte, tá? A temperatura de trabalho ideal desse tipo de coluna é de 20 a 280 graus. Ó, isso daqui é especificação técnica, né? Ó, o uso é para pesticidas, enfim. Olha lá, eu posso ter esse grupo aqui, que é o trifluoropropil, tá? Pendurado, que também é bem polarzinho, tá? E eu posso ter diferentes porcentagens desse grupo com esse no processo de polimerização, para obter polaridades bem diferentes. Se eu tiver uma porcentagem maior aqui do que aqui, eu vou ter uma polaridade maior do recheio da minha coluna, né? Então, qual que é a polaridade desse tipo de coluna que tem esse tipo de recheio? Ela é uma polaridade média para forte, tá? E a temperatura de trabalho é essa. Gente, estão entendendo? Detector. Vou falar um pouquinho do sistema de detecção. Tem muitos tipos de detectores, que é essa parte final aqui da minha análise, né? O que é o detector? É o olho do meu equipamento, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, 3 tipos de detectores, que são 3 dos principais que a gente usa na cromatografia. Tem mais, tá? Tem muitos outros. Então, você tem o de ionização de chama, chamado de FIT,
tá? Ele tem esse tipo de detector, ele tem alta sensibilidade para hidrocarbonetos e a fase móvel costuma ser o hidrogênio. É um tipo de detector destrutivo. Condutividade térmica, ele é um detector do tipo universal, daqui a pouco você vai ver por quê. Não destrói a amostra. A fase móvel é o hélio ou o hidrogênio, também não destrutivo. E você tem o de captura de elétrons, tá? Que é seletivo para halogênios orgânicos, nitrilas, nitratos e organometálicos. A fase móvel é o nitrogênio, também não destrutivo, tá? Falar um pouquinho deles rapidamente, depois vocês vão ver o funcionamento deles no vídeo. Então, detector de condutividade térmica, ionização de chama, captura de elétrons. Como é que o equipamento, o sistema de detecção por condutividade térmica, enxerga a substância diferente da fase móvel chegando para ele, né? Pela variação da condutividade térmica do gás de arraste, tá? Então vamos ver isso, olha lá. Então o princípio que está por trás do sistema de detecção é esse aqui, ó. Estamos dando um zoom no detector de condutividade térmica. Aí, ó, aqui no item 2 aqui, ó, você tem a entrada do gás de arraste. Ó, então, estamos dando um zoom aqui no sistema de detecção. O item 1 aqui é o bloco metálico de aço, né? No item 2 você tem aqui chegando o gás de arraste, tá? Aí aqui ele fala do gás de arraste, qual que é? A fase móvel para condutividade térmica é hélio ou hidrogênio. Vamos pensar como sendo o hidrogênio aqui, tá? Fase móvel é o hidrogênio. Como é que ele enxerga a substância nova chegando? E como é que ele dá a resposta lá para o sistema de detecção, né? Para o sistema de detecção, não. Para o sistema que vai fazer o registro dos picos. É assim, ó. Então, você tem aqui, ó, um filamento metálico no item 4, né? Que é uma liga de tungstênio que vai ser aquecido. Como é que ele é aquecido? Por uma corrente elétrica que passa para aquecimento do filamento. Então tem uma corrente elétrica que passa por aqui que mantém esse treco aqui aquecido. E aí, vamos supor que a fase móvel seja hidrogênio. Aí, vamos dar um exemplo, tá? O hidrogênio, ele tem uma capacidade de retirada de calor desse filamento. Então vamos supor que ele roube calor numa taxa de 10, vamos dar um número bem bestinha, 10 calorias por segundo. Então, o sistema programado lá que o tio fez, né, programou uma vazão de hidrogênio, né, e essa vazão de hidrogênio rouba uma quantidade de calorias desse sistema aqui, vamos supor que seja 10 calorias por segundo, tá? Então, ok, o sistema fica estável lá, ó. Está sendo roubado 10 calorias por segundo. Quando passa uma substância diferente, né? Qualquer substância diferente do hidrogênio, essa substância vai interagir de forma diferente com esse filamento. Ou seja, ela vai roubar a caloria do filamento numa taxa diferente, né? Porque toda substância rouba calor de uma forma única, né? Então, aí vamos supor que ele roube calor numa taxa de 20 calorias por segundo. Na hora que essa substância diferente rouba 20 calorias por segundo, o meu sistema elétrico sente a variação de temperatura, né? E aí ele manda o sinal lá para minha canetinha subir. Que sinal é esse? Bom, ele está enxergando alguma coisa diferente passando ali. E essa coisa diferente está roubando o calor de maneira diferente.